compreender o que a Santa Sé nos orienta. Então, acolho com alegria o Padre Washington, né? Tive o prazer de tê-lo como professor na teologia pastoral. Vocês vão gostar muito dele, sinta-se à vontade, né? A dinâmica é a mesma, pelo chat, ou abre o microfone para fazer perguntas, sintam, né, nessa liberdade. E te agradeço, Padre Washington, pelo seu sim, pelo apoio, né, por nos ajudar nesse processo bonito aí, que vão ser 4 encontros, gente, com o Padre Washington, tá bom? Então, seja bem-vindo, a sala é sua. Então, obrigado, Gustavo. Dizer, até mesmo parte da família dele eu já conheço desde a menorzinha. Exatamente. Que é alguém que reza muito e distribui, inclusive dá presente, mas depois ela toma de volta. Mas é uma graça. A minha sobrinha, gente. Mas é uma alegria, então, estar com vocês, da gente poder fazer este caminho durante estes 4 encontros. E aquilo que o Gustavo já falou para vocês, né? Se você sentir a necessidade, aquele ou aquela que está usando o computador, então embaixo tem, assim, onde tem a apresentação, apresentar agora ou levantar a mão, se você toca ali, faz um sinal, eu dou uma parada e você pode falar. Se não, é somente abrir o microfone e pedir a palavra, que eu também paro, isso para mim não é nenhum problema, né, da gente poder fazer isto. E a nossa conversa, né, sobre essa questão ao tratar sobre catequese e liturgia, na verdade, nós estamos estamos iniciando uma conversa sobre, na verdade, vamos tratar de 2 pilares fundamentais na caminhada da igreja. O grande problema é que são, assim, pilares tão fundamentais, mas que são colocados como que realidades na periferia, porque já é dado como uma realidade conhecida e vivida por todos. E aí é que está o grande problema. Porque até mesmo a catequética, né, que aí seria a disciplina, o estudo mesmo da catequese, isso foi pouco a pouco perdendo o espaço. Por exemplo, nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, grandes centros no mundo de catequese, né, para o estudo da catequese, e hoje já não são tantos, né? Então foram diminuindo, e aí na faculdade de teologia geralmente se coloca lá a possibilidade de uma especialização em catequese. Mas dos grandes, inclusive de grandes teólogos que nós tivemos aqui no Brasil, foram formados em catequese. Ou seja, fazia catequese para depois, então, também fazer teologia. Mas é essa a questão da mudança que a gente tem aí. Um outro, o Gustavo já deu um primeiro sinal aí, que é importante dizer de que hoje nós temos uma tarefa muito grande, quer dizer, um compromisso e uma dificuldade, que é aquela passagem da catequese tradicional para a catequese renovada. Vejam vocês que a publicação da catequese renovada já faz aí quantos anos, e até hoje nós estamos nessa luta e não sabemos onde é que vamos chegar. Mas antes mesmo da gente iniciar esse nosso encontro, vamos então pedir ao Senhor que venha e seja Ele mesmo que que nos ilumina e que também nos guia nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei corações os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, então, diante daquilo que o Gustavo já falou, para que vocês saibam, então, a minha formação inicial, e aí eu digo para vocês, e que na Companhia de Jesus, né, porque eu sou jesuíta, então, ainda quando eu estava na filosofia, já haviam me destinado, né, haviam pensado de que seria bom de que eu fosse estudar, mas para fazer justamente, a primeira destinação de estudo era que eu iria justamente à Bélgica para fazer catequese. E, com o passar do tempo, isso foi mudando, mas eu terminei na Universidade Salesiana, em Roma, e justamente terminei fazendo liturgia, catequese. Então, o mestrado, na verdade, é Bíblia e liturgia, né? Foi aí que eu fiz o mestrado, e depois o doutorado também, que vai nessa mesma linha de unir a catequese, porque eu peguei os sacramentos da iniciação cristã, que é uma coisa meio estranha quando vocês veem o título, que é o título da minha tese, foi Perspectivas teometodológicas entre a teologia litúrgica e a teologia sacramental nos sacramentos da iniciação cristã, né? Isso para dizer de que foi muito do nosso trabalho de pesquisa, justamente como é que isso, ao longo da história, vem sendo vivenciado, né? Então, aqui nós vamos trabalhar basicamente essa realidade. Então, os encontros, pouco a pouco, eu vou anunciando para vocês como é que vai se dar, e hoje, aqui é um aperitivo, propriamente, uma introdução para que a gente fique com o gosto, e aí, quem sabe, a partir disso, começam a surgir questões. E o ponto é justamente este aí, a liturgia como fonte da catequese. E o ponto de partida que eu quero trazer para vocês nesta dinâmica da liturgia como fonte da catequese, vejam que, mesmo na questão sistemática ou dogmática, a primeira forma que nós temos para nomear Deus é na liturgia. Quer dizer, a nomeação de Deus, como cristãos, então, nós vamos ter como ponto de partida a ação litúrgica. Se a gente vai falar da Trindade, mais ainda. Ou seja, o ponto de partida é este. E aqui eu quero dizer que é importante a gente levar isso em consideração, porque lá no final daquilo que nós vamos trabalhar hoje, eu vou falar justamente naquilo que Tertuliano já nos chamava a atenção, ali mais ou menos no século III para o século IV, quando Tertuliano já nos dizia de que cristão não se nasce, se torna. Então, assim também a experiência de Deus nós vamos fazendo aí neste caminho. Então, o primeiro passo é esse de descobrirmos, e aí, antes mesmo de entrar e dizer propriamente o que é liturgia e o que é catequese, e esse sentido de fonte que está aí, e nós vamos deixar um pouco mais para fazer isso adiante, é importante dizer de que liturgia não se... que é um grande erro, geralmente a gente começa dizendo o que é liturgia, né? E, na verdade, a priori, liturgia não se define. A priori, catequese não se define. Liturgia e catequese se vive. Liturgia e catequese se celebra. Então, isso é sempre importante da gente recordar.
Mas então, dando passos aí nessa dinâmica da liturgia como fonte da catequese, então, tratar desses dois pontos aí nesses 4 encontros, falando sobre liturgia e catequese, e aqui eu não quero fazer uma questão como sempre que vocês já devem ter escutado, por exemplo, até bem pouco tempo, inclusive aqui no Brasil, nós tínhamos na CNBB a dimensão litúrgico-catequética, né? E por causa de problemas entre catequese e liturgia, foi melhor a catequese ir para um outro setor de, então, Bíblia e catequese. Porque eu não entendo qual é a dificuldade para nos entendermos, e aí é que a gente vai simplesmente dizer de que é mais fácil dialogar com um terrorista do que com um liturgista, e às vezes é mais fácil a gente se aproximar de um terrorista do que de um catequista. Essas as afirmações que às vezes se coloca, mas que nós devemos então saber como é que nós podemos encontrar, na verdade, o princípio do que é que nós estamos fazendo e para que estamos fazendo. Então vejam, pode passar, Gustavo? Então vejam que na nossa caminhada, né, passo a passo daquilo que nós temos uma questão que precisamos ver é que catequese e também a liturgia são, na verdade, formas essenciais da vida da igreja, como eu dizia. Ambas se encontram justamente no centro da vida cristã, que é o mistério pascal de Jesus. Então, uma catequese que não leva em consideração o dado do mistério pascal de Cristo pode ser qualquer outra coisa, menos catequese. Então, o ponto de partida para a nossa experiência é o mistério pascal de Cristo. Uma liturgia que esquece do dado fundamental que é o mistério pascal pode ser qualquer outra coisa, mas não é liturgia. Então, o mistério pascal é referência que atrai para o centro, que congrega, que une, e é também um sentido maior do ser igreja. Esse é o sentido fundamental, então, da caminhada e daquilo que é o elemento que nós deveríamos ter sempre isso como preocupação. Vejam vocês que todos os sacramentos, cada um do seu modo, nos apresenta ao mistério pascal de Cristo. Mas muitas vezes você tem algumas celebrações de sacramento que você diz que onde é que esteve o mistério pascal que nós não nos demos conta. Por quê? A gente se preocupa com tantas outras coisas, mas o que seria fundamental, o elemento mais importante da celebração para dar sentido àquilo que estamos fazendo, fica de fora. E aí a gente não vai compreender. E aí eu já vou dar um outro exemplo, que mais à frente eu vou retomar, que eu acredito que essa marmota vocês não fazem aí nas comunidades e nas paróquias de vocês, mas talvez vocês já viram a experiência que nós temos na maioria das comunidades em alguns lugares no Brasil. Aliás, aqui no Brasil não acontece isso, não. Acontece em outros lugares bem distantes, né? Mas você tem comunidades em que as crianças são levadas pelos pais à celebração da Eucaristia, né? E aí tem as tias que geralmente ficam com as crianças em uma sala ao lado, brincando. E o que é mais interessante, que aí é que está, para mim, o grande problema, é que lá no início da igreja, as pessoas estavam na primeira parte da celebração, né? Isso, exatamente, lá na Groenlândia, ou quem sabe, porque aí pode ser que tenha alguém de lá aqui também, aí eu não gosto de dizer os nomes, mas o primeiro momento da celebração, as pessoas estavam participando, e depois da liturgia da palavra, era que tinha a oração e a despedida daqueles que ainda não haviam sido iniciados, e eles, então, iam para essa conversa para continuar, então, a formação com os catequistas.
No entanto, nós invertemos os papéis. Não sei por quê. Onde é que está o problema? Mas tem um outro drama que parece que é ainda mais complicado da gente entender neste processo de vivência que estamos iniciando aqui, é que se vocês tomam o Evangelho de Mateus, principalmente, lá no capítulo 28, Jesus diz, no envio aos discípulos, diz, ide por todo mundo, vejam, a ordem é pregai o Evangelho, tornai todos os povos meus discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei se está acontecendo isso, mas parece que nós invertemos, né, os papéis também, porque hoje nós estamos fazendo o contrário. Primeiro a gente batiza, depois é que a gente quer tentar pregar o evangelho e tornar cristão, parece que a coisa aí, tornar discípulos de Jesus, a coisa parece que está mais difícil. Né? Porque estamos nos tornando, e muita gente está se tornando discípulo de tantas outras coisas, menos de Jesus. Mas é só para a gente ir lembrando que tem esse elemento que é importante. Pode passar? Então, o mistério pascal, isso que é tão importante da gente ver aqui, e eu estou pegando como ponto de partida, para dizer aquilo que o número 61, esse SC, é Sacrosanto Concilium, né, a primeira constituição do Concílio Vaticano II, né, que é a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Então, lá no número 61, a Sacrosanto Concílio nos diz justamente isso. A liturgia dos sacramentos e dos sacramentais permite que a graça divina que promana do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual recebem a sua eficácia todos os sacramentos e sacramentais, santifique todos os acontecimentos da vida dos fiéis que o recebem com a devida disposição. Ou seja, se a gente parte, né, se temos como elemento, como ponto de partida, isso que a Sacrosanto Concílio nos diz, poderíamos compreender mais a própria vivência do ser cristão. E aí nós estamos tendo uma pequena dificuldade, que é essa de que, depois de tantos anos que estamos falando, parece que ainda não conseguimos fazer com que o essencial, o importante na igreja, seja a iniciação à vida cristã. E a iniciação à vida cristã, ela tem como elemento central isso que nós estamos falando aí. Que era aquilo que era ou que está no início como querigma, que Pedro já anunciava. Aquele Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou. Ou seja, este mistério da morte e ressurreição de Cristo é central para compreendermos o que somos como cristãos. Pode passar? Então, diante disto, nós podemos dizer de que o mistério pascal, né, para melhor, então, entender o processo da iniciação, devemos justamente lembrar que faz-se necessário também um caminho de conversão. Ninguém chega a ser cristão, e aí a gente pode dizer, mas alguém, né, como a criança, que aí a gente vai entrar, mas esses são elementos para a gente ver um pouco mais adiante, né? Por exemplo, eu terminei aqui com os seminaristas, né, com esses dias estou dando lá os sacramentos da iniciação cristã. E o grande problema, né, dos seminaristas é a pergunta, mas então se é necessário esse processo, por que batiza a criança? Porque a criança é batizada não na fé que ela tem, porque ainda não tem, mas é batizada justamente contando com a fé dos pais e dos padrinhos. Por quê? O batismo se dá na renúncia a Satanás e na profissão de fé. O batismo não acontece no derramamento de água, porque pode ter um oceano, mas se não tem fé, não tem batismo.
E isso é fundamental da gente entender. Então, por isso, a necessidade de um caminho de conversão. Podemos seguir? Então, a conversão dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro é justamente uma passagem, que aí a gente vai entender esse sentido do mistério pascal, é uma passagem da morte à vida, do pecado à graça, da lei à liberdade. É essa a proposta, esse caminho que nós vamos fazendo. Então, conversão significa tornar-se pascal, seja passagem, ou seja, voltar a ser povo em trânsito, né, dos Egitos, e aí por isso que estamos com ele entre aspas, dos Egitos da escravidão à terra prometida da liberdade. É este o caminho que nós fazemos. Né? Então, fazer uma caminhada, fazer um caminho pascal, um caminho catequético, que é mais ou menos aquilo que nós vamos ver adiante, os discípulos de Emaús, né, tantos textos na Bíblia vão nos ensinar a fazer isto. Quer dizer, o caminho que o povo de Deus fez no deserto é um caminho para fazer essa experiência. E como é que nós estamos caminhando também? Né? Não é simplesmente dar, né? Ou seja, é sacramento por sacramento, não é este o sentido, mas como é que eu posso bem viver e celebrar cada um desses elementos, e aí a necessidade de vivermos bem a ação litúrgica e catequética para bem celebrar o mistério. Então, permanecer em Jesus, e vejam que tem muito a ver com aquilo que nós celebramos domingo passado, permanecer em Jesus é passar com ele deste mundo ao Pai e também aos irmãos e irmãs. Ou seja, é seguimento. O que é catequese? É seguir uma pessoa. Né? E aqui é seguir Jesus de Nazaré. Este é o evento fundamental da nossa fé. Então, nessa dinâmica de compreendermos melhor o mistério pascal de Cristo, que vejam, o nosso ponto de partida é esse, não é começar a priori definindo o que é catequese, o que é liturgia, mas o que é fundamental é vermos qual é o núcleo, e aí vamos entender. Por exemplo, na celebração, nós geralmente falamos isso, né? Eis o mistério da fé. E veja o que é que nós respondemos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Este é o mistério da nossa fé. Por isso, o mistério pascal, ou seja, é para mostrar de que a existência em Cristo é também uma existência pascal. Conversão é entrar justamente no mistério pascal de Cristo para passar com ele ao Pai no Espírito Santo. Então, o mistério pascal de Cristo só pode ser entendido de modo correto quando também é visto como consequência da vida de Cristo. Aí eu vou explicar assim bem direitinho. Quando alguém me pergunta, mas padre, o que é então a ressurreição? A ressurreição de Cristo é um sim de Deus a toda a sua vida. O que é a nossa ressurreição que nós já alcançamos em Cristo? É um sim de Deus à nossa vida, como cristãos. Então, ressurreição é isso. Então, a gente olhar dessa forma. Jesus morreu assim porque viveu também assim. Ressuscitou porque viveu e morreu desta forma. Então, o mistério pascal é a passagem de Cristo através da morte para a ressurreição. Então, a ressurreição é esse mistério aí. Vamos lá? Então, aqui agora nós entramos nesse sentido, a liturgia como fonte da catequese, que aí nós podemos entender
melhor, então, como é que esse processo se dá na nossa caminhada. Porque a afirmação também que nós encontramos lá no Catecismo, né, da Igreja Católica diz que a liturgia é fonte de vida, principalmente porque é obra de Cristo. Ou seja, não é obra nossa, né? É obra de Cristo. Então, também a Sacrosanto Concílio, no número 10, diz: da liturgia, pois, em especial da Eucaristia, corre sobre nós, como de sua fonte, a graça, e por meio dela, conseguem os homens com total eficácia a santificação em Cristo e a glorificação de Deus, a que se ordenam, como a seu fim, todas as outras obras da Igreja. Ou seja, tudo mais que se realiza deveria ser uma passagem por essa ação litúrgica. E aqui não é rito por rito, né? Porque o ritualismo nem sempre ajuda, mas é o sentir e saborear a ação que nós estamos realizando. Mais ou menos aquilo que a Sacrosanto Concílio já nos diz, que deve existir uma participação ativa, consciente e frutuosa daquele que toma parte na ação litúrgica. Então, compreende-se assim que quando se diz que a liturgia é fonte de vida, se quer dizer que dela jorra a graça de Deus. Com isso, já se respondeu a primeira pergunta que nós poderíamos fazer. A liturgia é fonte de vida principalmente porque é obra de Cristo, autor da graça, né? Porque a pergunta que poderíamos colocar aqui, então, por que a liturgia é fonte de vida? É justamente a fonte de vida por isso. Porque é obra de Cristo, não é obra nossa. Porque quando o homem, a mulher, quando a humanidade pensa em realizar as coisas, é um culto a si mesmo e não a Deus. Então, aqui está a diferença. Por isso, a Constituição sobre a liturgia, né, já nos diz isso e afirma que a liturgia é cume para o qual tende toda a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de que promana sua força, que é esse número que temos aí, o número 10. Dessa afirmação conciliar, então, pode-se concluir que a relação existente entre, podemos já, então, concluir essa relação existente entre catequese e liturgia. Pode passar. Porque, justamente nesta afirmação, nós vamos perceber, então, de que uma está ligada à outra. É justamente isso. Ao se falar de catequese, de iniciação à vida cristã, supõe-se que ela tenha como objetivo iniciar os catequizandos no mistério da fé, que tem seu auge justamente na celebração, que é isso que nós vimos. Então, ao falar da catequese de iniciação cristã à vida, quer dizer, a vida cristã, supõe-se esse objetivo de iniciá-los, então, na fé, que tem seu auge na celebração, portanto, a catequese, como ação da Igreja, que busca iniciar os cristãos nos mistérios da fé, tem seu fim último na liturgia. E aí é que estão implicadas as duas realidades, catequese e liturgia. E aí eu não entendo como é que uma vai poder caminhar sem a outra. Mas tem gente que consegue. Não sei como, mas estão fazendo isso por aí. Então é muito mais fácil depois a gente entregar aquele certificado para as crianças, né, para os adolescentes, os jovens lá, dizendo que fez, né, recebeu o sacramento. Aliás, nem dizem que recebeu, né, diz que fez. Parece que é uma formatura, parece que é uma colação de grau. Isso tudo não tem sentido quando a gente vai fazendo o caminho de seguimento a Jesus. E os discípulos só foram se dar conta deste caminho que eles fizeram depois da morte de Jesus. Melhor, depois do encontro com o ressuscitado. Isso aqui
nós ainda precisamos fazer. Pode seguir? Porque aí... Então, Padre Washington, antes de seguir, acho que só essa fala, né, eu falo que liturgia e catequese é coisas que caminham juntas, né, juntas, e aí me provoca muito essa fala do senhor, perceber, né, talvez lá na Groenlândia, não é aqui no Brasil não, né, mas catequistas que, por exemplo, né, fazem encontro da catequese antes da missa, termina e em vez de ficar junto para celebrar com a comunidade, vai embora, né? Então, como que isso também está tão intricado entre nós catequistas, né? Essa falta de sentido e de valor, né? Da importância de celebrar a liturgia, né? E uma outra coisa, e aí eu provoco a todos, que a fala do Padre Washington faz nos lembrar da nossa formação com a Angélica, lá no segundo módulo, quando a falou de metodologia, que ela falava, né, de fazer uma catequese mistagógica, de fazer uma catequese celebrativa, de já fazer nos encontros momentos de celebrar a liturgia, né? Então, acho que fica aí pinço isso, né, lá do nosso segundo módulo, ano passado, para nos ajudar a refletir, né? De como, então, no nosso jeito de fazer catequese, né, nos encantar pela liturgia e fazer com que nossos catequizandos, jovens, adultos, enfim, possam também se encantar por aquilo que a gente celebra, né? Não, isso que você termina de afirmar é quer dizer, é algo estarrecedor, porque em muitos lugares isso tem acontecido. Quer dizer, nós vamos simplesmente lá, como que diz assim, eu fiz a minha tarefa, né, dê minha aula, porque ainda tem gente que diz assim, dê minha aula de catequese, e aí agora eu já vou para outras coisas, em vez de ser uma forma de ajudar também já os catequizandos a participarem da ação, né, ou que o ponto de partida da catequese fosse a própria ação litúrgica, aí seria o próprio sentido mistagógico, ou o caminho mistagógico que deveríamos fazer. No entanto, isso não tem acontecido, né? E aí a gente precisa ir avaliando como é que está, então, a nossa caminhada. Pode passar? Então, vejam que eu já citei tantas vezes, né? Mas é importante a gente voltar a Sacrosanto Concílio, né? Porque o concílio tem claro, evidentemente, diante daquela afirmação que eu fazia, que a liturgia não é a única ação da igreja, ao dizer que antes de ter acesso à liturgia, é preciso ser conduzido à fé e se converter. Isso também está na Sacrosanto Concílio número 9. E aí, tem liturgista que não gosta quando eu falo disso, porque quer ficar com o número 10. Eu disse, mas pois é, o número 9 também tem um elemento importante que a gente não pode esquecer, que nós precisamos fazer caminho, porque primeiro nós fazemos a experiência com uma pessoa, com Jesus de Nazaré. E vejam a questão que é tão importante para vocês também, e eu me coloco porque, como catequista, e por isso é importante da gente ver aquilo que o Papa está retomando, o ministério do catequista, né, porque vocês ouviram isso aí, né, o anúncio já, né, do Papa nesses dias. Então, para dizer de que é um grande equívoco, porque o primeiro catequista na igreja deveria ser o bispo, na sua diocese. O primeiro catequista na paróquia deveria ser o pároco, lá na sua paróquia. Porque na igreja primitiva, o mistagogo era o bispo, era o padre. No entanto, em muitos lugares hoje, o bispo, né, o padre só chega no dia da celebração. Imagine, o bispo chega para celebrar o crisma numa paróquia, não conhece ninguém, aí a gente tem que colocar aquele crachazinho para a pessoa conhecer qual é a relação que nós vamos fazer. Eu acho que tem alguma coisa errada eu acho que nós estamos perdendo o rumo das coisas.
né? Então, eu acho que é importante levar a sério como é que vamos caminhar e como ajudar, como favorecer para que a nossa participação, o acompanhamento seja de fato verdadeiro. O outro, então, isso que eu dizia, né? Então, e esse número aí, o número 9, então, isso nos faz compreender o processo catequético, então, como um caminho pedagógico, que, então, conduzindo a fé e a conversão, quer dizer, o objetivo é a experiência dessa fé na ação litúrgica, que é um processo também. Quer dizer, nós precisamos hoje justamente desse caminho, de sermos iniciados na vida cristã, sermos iniciados na fé e também na liturgia. Que era isso que eu ia chamar a atenção de vocês. Vejam como é interessante que Jesus pergunta lá aos discípulos. Para mim, aquele número 8, né, o capítulo 8 do Evangelho de Marcos é muito lúcido nesse sentido. Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem, mas Jesus não está satisfeito porque o que é fundamental é que a gente possa dizer a partir da nossa experiência, a partir da experiência que fizemos, e não a partir da experiência daquilo que os outros nos contam. Então, é isso que é um elemento importante também para o nosso caminhar, para a nossa vivência. Pode passar? Então, esta realidade, né, por outro lado, a liturgia também é fonte da catequese. Isso porque, tendo a palavra de Deus, então, como sua fonte primária, é na celebração litúrgica que a palavra terá, então, um destaque especial. Isso, vejam que esse estudioso, justamente, o Julian Martin, afirma de que é uma coisa que deveríamos sempre retomar, a liturgia é lugar privilegiado em que a palavra de Deus ressoa com eficácia particular e em que é constantemente proclamada, escutada, interiorizada e comentada. Ou seja, a palavra de Deus não está ali simplesmente como uma forma, como um enfeite, ou porque se não colocar a palavra de Deus, a missa é muito rápida. E que ainda tem gente que prefere não participar, como agora mesmo, eu digo que nós estamos tendo, e eu não sei como é que vai ser depois desse período de pandemia, quando tem tantas pessoas que não estão participando da celebração de forma presencial, né, que ficam em casa, e que tem gente que justamente elimina a liturgia da palavra e simplesmente vai para assistir a parte da missa a partir do rito eucarístico, como se a outra parte não valesse nada, que era o costume que nós tínhamos antes do Concílio Vaticano II, né? Porque antes do Concílio Vaticano II, muita gente não participava, praticamente, enquanto estava na liturgia da palavra, estava rezando o seu terço, rezando a sua novena, e não participava de nada. E parece que nós vamos ter que trabalhar muito, e aí vem o trabalho da catequese, porque após essa pandemia, quando estiver voltando pouco a pouco a questão das missas, as comunidades retomando essa caminhada, vai ser necessário um processo de iniciação novamente. Então, a missão continua aí. Então, diante desta realidade aí afirmada com relação à palavra, a liturgia, então, como fonte da catequese, então, no entanto, quer dizer, a gente pode recordar que a relação entre liturgia e catequese nem sempre foi tão clara, né? E ainda hoje continua um tanto confusa para muitos, embora haja um esforço para restabelecer essa relação. Por exemplo, é comum, né, ouvir de catequista que as crianças só participam da celebração da Eucaristia, né, ao longo do processo catequético, e isso de forma forçadamente, né? Infelizmente, é isso que temos. E o mesmo acontece também da catequese do Crisma.
Por exemplo, há uns 10 anos atrás, um padre fez uma pesquisa justamente a partir dos catequizandos dele de Crisma. Por que que os jovens têm tanta... dizem que a missa é um tédio, né? Então, eles diziam que estavam na catequese da Crisma, mas essa coisa de missa não era para ele, não. Então, o que que acontece, né? O que que está... Tem uma coisa aí que não bate muito bem, né? E o que se vê, então, na maioria das vezes, é um parcial ou total abandono, então, da comunidade após ter recebido o sacramento. Porque enquanto está por ali, parece que vai por exigência. Porque se não participar, vai levar falta. Então, será que eu compreendo isso aí, de fato? Então, precisamos recordar. Parece que tem alguém, deixa eu ver no chat, que queria falar alguma coisa. Ah. Então, só para a gente ir acompanhando este mistério, então, o que nós precisamos compreender é que a catequese é neste caminho que vai nos ajudando a fazer também um processo de introdução no mistério que nós celebramos. Pode passar? Então, disso que nós falamos, né, então, tudo isso nos faz, então, questionar o processo catequético, que, por certo, mesmo que haja esforço, né, um compromisso muito grande de tantas pessoas, não está conseguindo, de fato, iniciar adequadamente os catequizandos. Tanto na vivência comunitária da fé, como também na sua celebração litúrgica. E aí a gente tem que se perguntar o que está havendo e por quê, qual é a dificuldade. E é nesse intento que, justamente no Brasil, nos últimos anos, então, dando continuidade no processo da catequese renovada, ou também a renovação da catequese, a igreja, então, tem buscado fomentar uma catequese de inspiração catecumenal, que leve a uma, né, vivência, uma verdadeira iniciação à vida cristã. E isto não deveria ser uma novidade, porque o que acontece, eu tenho um grande medo e receio, porque há uns anos atrás, e parece que isso esfriou um pouco mais, se falava dessa realidade aí da catequese no estilo catecumenal. Mas parece que nós cansamos, e hoje estamos voltando àquelas velhas práticas. Se falava muito em catequese mistagógica, mas nós também nos cansamos, e aí as mistagogias também parece que não encantou tanto. E aí nós também ficamos meio, quer dizer, deixamos isso aí de lado. Então é só para dizer que temos aí algumas dificuldades. Um outro contexto que nós temos, pode passar, um outro contexto que temos, e eu gosto muito daquilo que que é um teólogo, mas, assim, muito conhecedor também da liturgia e da catequese, foi professor durante anos, justamente, de catequética, né? Que é justamente o Domenico Sartori. Ele nos diz isso, que, então, preocupada, né, com o anúncio e com a sua tradução para a vida concreta, parece que, por vezes, menos sensível ao momento celebrativo que se situa como ápice do anúncio e como fonte de existência cristã. Ou seja, muitas vezes a catequese está tão preocupada com outras coisas, de traduzir para a linguagem, de fazer as coisas, e esquece daquilo que é o fundamental. E aí, nós só vamos executar. Eu já vi, por exemplo, eu já fui pároco e posso dizer disso, né? Por exemplo, nós trabalhamos preparando durante
2 anos os catequistas, e aí, depois de um longo período, parece que nada tinha ficado para alguns. Então, quando eu chego lá no espaço que era para a celebração da primeira Eucaristia, e veja que eu caminhei passo a passo com cada um, eu sabia dizer o nome de cada um daquelas crianças, o nome dos pais, onde moravam, quer dizer, todo esse trabalho que nós tivemos. E quando nós fomos perceber essa realidade, é que as catequistas, pelo menos não eram todas, mas não tinham entendido nada, porque o que preparado até como espaço litúrgico para a celebração, e tudo não tinha nada a ver com o caminho que nós tínhamos feito. Aí eu disse, será que vocês entenderam muito bem? E ainda bem que eu tinha ido lá no dia anterior, né, para fazer um momento celebrativo com as crianças, né, com os catequizandos, e aí quando eu vi aquilo, eu digo, não vamos fazer isso não. Me desculpe, mas nós vamos ter que rever, porque não é este o caminho. Então, às vezes, ter a possibilidade de caminhar, de estar perto, nos ajuda para evitar isso que Domênico Sartori nos chama a atenção aqui. Então, vamos mais um pouco adiante, depois eu vou parar, eu estou aqui olhando, que é para a gente conversar um pouco mais, que é melhor ouvir vocês do que eu fique falando aqui, porque marmota sai muito daqui, né? Então, é melhor escutar vocês para aprender um pouco com vocês. Então, aqui vem essa relação entre liturgia e catequese, de uma forma um pouco mais rápida. Nós podemos dizer de que a experiência de Deus se dá através de mediações concretas. Não é de qualquer forma, né? É sempre Deus que vai fazendo, né, um caminho, vai nos ajudando e colocando pessoas que nos ajudam. Então, a experiência de Deus se dá através, então, de mediações concretas, sinais de que precisamos, né, para expressar nossa interioridade. Então, tratar do simbólico na catequese e na liturgia é uma necessidade imperiosa. Ou seja, saber que na liturgia e na catequese, e vocês estejam atentos e atentas, seja na liturgia como na catequese, temos que valorizar o verbal e o não verbal. E às vezes nós estamos deixando de lado o não verbal. E o não verbal é importantíssimo nessa experiência com Deus. Então, símbolos, corpo, gestos, ritos, tudo nos proporciona uma tradução e vivência bem mais profundas da nossa fé. Então, se a gente recupera essa noção, vai ter como dizer muito na nossa caminhada. Pode passar? Então, nessa relação, o Concílio Vaticano II, justamente ao considerar, né, a liturgia como celebração do mistério pascal de Cristo, vê, evidentemente, a necessidade de uma iniciação adequada dos que dela participam para melhor celebrar, então, desse modo, então, também poder penetrar no mistério de Deus, que se atualiza justamente na ação litúrgica. Então, se por um lado a liturgia tomou-se consciência da necessidade de favorecer o ato de fé, por outro também a catequese abriu-se à experiência, então, simbólico, ritual e também a celebração. Aí está a grande junção que nós precisamos perceber, né, como fazer com que, da parte da liturgia, tenha essa abertura da consciência da necessidade do ato de fé, mas também como a catequese deve se abrir a essa experiência simbólico, ritual, né, e também a própria celebração. Pode passar? E depois, então, nós vamos ver de que
o Concílio Vaticano II, lá na Declaração Gravissimum Educationis, né, sobre a educação cristã, que é esse o sentido da tradução em português, diz que a formação catequética que ilumina e fortalece a fé nutre a vida segundo o Espírito de Cristo, leva a uma participação consciente e ativa do mistério litúrgico e desperta para a vida apostólica. Então, aí nós vamos entender que, como nos diz também o mesmo Julian Martin, a catequese conduz à liturgia e desemboca nela. Não somente porque é ápice e fonte, mas pela mesma dinâmica do processo de evangelização e da catequese. Então, se a liturgia é o cume para o qual se direciona toda a ação da igreja, como nos diz Sacrosanto Concílio X, inclusive a catequese, vale dar atenção, justamente, pode passar, àquilo que a instrução inter o Ecumenity, né, nos recorda. É isso que eu terminei de ler, que vocês têm aí, e aí, esse documento também do Concílio Vaticano II, né, sobre a questão do diálogo, nos diz que se a liturgia, né, como nós temos aí, pode colocar o texto, porque aí o pessoal se familiariza também, que diz, deve-se dar cuidadosa atenção para que todas as atividades pastorais estejam em correta conexão com a Sagrada Liturgia, e, ao mesmo tempo, para que a pastoral litúrgica não se desenvolva de modo separado e independente, mas em íntima união com as outras atividades pastorais. Particularmente necessário é um estreito vínculo entre a liturgia e a catequese. E aí você pode dizer assim, mas o que é que um documento que trata da questão do ecumenismo tem a ver com a catequese? Mas nós precisamos ir além, veja que estão aí as coisas. Pode passar? Já estamos terminando. Então, o Diretório também Nacional de Catequese diz que entre a fé, a celebração e a vida há uma íntima relação. E segundo, então, o Diretório, o mistério de Cristo anunciado na catequese é o mesmo que é celebrado na liturgia para ser vivido. Ou seja, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Traduzo em português o latinorum que terminei de falar. Então, a lei da oração nos leva à lei do crer, que desemboca na lei da vida, ou seja, na vivência, no concreto. É esse o sentido. Então, é nesse sentido que também o documento 43 da CNBB, no número 92, irá dizer que, pelos sacramentos, a liturgia leva a fé e a celebração da fé a se inserirem nas situações concretas da vida. Deste modo, pode-se dizer, conforme então o Diretório Geral para a Catequese da Congregação para o Clero, que a catequese, além de favorecer o conhecimento do significado da liturgia e dos sacramentos, deve educar, né, os discípulos de Jesus Cristo à oração, à gratidão, à penitência, à solicitação confiante ao sentido comunitário. À linguagem simbólica, uma vez que tudo isso é necessário a fim de que exista uma verdadeira vida litúrgica. Isso nos diz, então, também, só para vocês verem, o Diretório Geral para a Catequese.
Embora seja claro que entre a catequese e a liturgia haja uma íntima relação, nem sempre foi assim. Então, se nos primórdios da igreja essa relação era natural, ao longo do tempo nós fomos nos distanciando, pouco a pouco, pode passar, e hoje nós estamos meio que perdidos de tudo isso. Mas eu não vou entrar nisso aí, porque eu quero mais bater papo com vocês, e a gente deixa, porque depois, no próximo encontro, a gente vai conversar sobre essa realidade. Pode passar, que é o último que eu quero somente para a gente... Isto. Aquilo que, então, Tertuliano nos diz, que eu acho que isso é mais importante no momento para a gente conversar, que catequese e liturgia, nos tempos de Jesus e também na patrística, tinha esse sentido, como Tertuliano bem resume. Não nascemos cristãos, tornamo-nos cristãos. E aí é que vem para vocês a pergunta: como isso pode acontecer? O que está faltando para que, de fato, isto aconteça na nossa vida? Então, podemos parar a apresentação e podemos conversar. Agora vocês com a palavra. Então, agora fomos provocados. Mas eu quero chamar a atenção, como diz, né, fazer o início, né, para provocar ainda mais. É quando o senhor coloca para nós a questão dos símbolos, dos gestos, do corpo, das linguagens, e aí me fez memória, quem está aí desde o primeiro módulo, Ângela, Jesus e tantos outros, no encontro que nós tivemos exatamente falando sobre o belo, o místico e o lúdico, né? E como que isso era muito forte na fala da Ileia, né? A importância de uma catequese de símbolos que remete a isso, né? Eu, particularmente, eu fico muito incomodado quando eu chego nas paróquias, nos encontros de catequese, e encontro aquela sala xoxa, as cadeiras muitas vezes nem em círculos estão um atrás do outro, como modelo escolar, e o catequista lá no quadro, né? Como que ainda isso é um desafio para nós, propor espaços catequéticos que nos levem, né, a celebrar, a entrar no mistério, a viver, né, aquele encontro com profundidade, né, e usando o corpo, né, as linguagens, né, então me provocou muito isso, né, quando o senhor colocou aí, né, que a catequese deve abrir-se à experiência do simbólico ritual, né, então acho que, né, fica essa pergunta, né, como que nós, catequistas, né, podemos mudar esse jeito de fazer catequese para que aconteça isso que o Tertuliano fala, né? Não nascemos cristãos, mas nos tornamos, né? Então, como que essa catequese pode ajudar a gente a se encantar, né? E a Godoy colocava lá no chat exatamente isso, né? Quando o senhor falava da crisma dos jovens, né? Daquela pesquisa que o padre fez, a palavra que a gente escuta muitas vezes é isso, é repetitiva, é sempre a mesma coisa, né? Então, e aí, mas é porque também a nossa liturgia e o nosso jeito de fazer catequese não nos ensina também a ver essa beleza, né? E vamos ser sinceros, né? Até algo muito concreto, por exemplo, que a gente vê aí, por exemplo, Semana Santa, quando se usa muito incenso, né? Festa da Vigília Pascal. Quantos de nós catequistas, membros da igreja, falam, lá vem esse trem fedorento, lá vem isso, porque não entende o mistério daquilo, né? O símbolo que aquele símbolo representa, né? Então, e aí nessas pequenas gestos a gente vai fazendo também com que, né, outras pessoas não entendam, não compreendam, não se apaixonem. Era isso a minha fala. E eu ainda te digo que, relacionado a isso, aquilo que eu falava, né, porque aí nós temos uma questão de uma linguagem verbal, que é o que nós proclamamos a palavra, que nós comentamos, né, então isso. Depois existe o não verbal, né? Imagine o que é você preparando o espaço para a catequese e você ter uma Bíblia ali aberta, né? Porque muitas vezes
chegando já tem algo, mas se a gente a cada vez vamos criando um espaço convidativo, às vezes, dependendo de como ele é pensado, o não verbal vai dizer muito para quem chega. Então, essas realidades que nós precisamos ir também percebendo na catequese. Quer dizer, Jesus, na sua ação, né, o modo de tocar, de ver, ia para além simplesmente daquilo que eram as palavras. Né? E aí também na catequese nós precisamos perceber, né, tudo isto que nós vamos, então, tentando traduzir na vida para ajudar no crescimento, para fazer com que as pessoas cheguem, de fato, a esse caminho de fé. Mas eu disse que era vocês que iam falar mais, agora podem falar. O, aqui no chat, né, o Raimundo, ele colocou aqui, né, isso é interessante, terminar os encontros da catequese com uma ação litúrgica, ofício divino, leitura orante, uma mistagogia de algum rito litúrgico. Parece que o Geso... Isso. Só para isso que, né, nós terminamos, quem foi que falou mesmo? Foi Raimundo. Raimundo. Então, de fato, Raimundo, na verdade, se a gente inicia, né, se iniciamos a catequese já com um processo, porque veja que Jesus, mesmo nos encontros, nos vários encontros que ele faz, Jesus sempre parte, né, ou seja, sempre com uma ação, um gesto litúrgico para se fazer um caminho. Sempre Jesus tem isso. Mas também o encerrar, então a gente saber que tem um caminho, né, uma introdução, é como se passássemos de uma margem à outra. E eu digo para você, como o próprio mistério da travessia dos discípulos, né, ninguém chega a outra margem do mesmo jeito que entrou no barco na margem anterior. E é este caminho que nós precisamos fazer em cada encontro, né? É como o padre que celebra a missa. Então, se as pessoas chegaram para a celebração e saem do mesmo jeito, alguma coisa está andando errado. Então, a gente tem que rever. Luciene também colocava alguma coisa. Então, é o Geso que levantou a mão, é com você. Ô, Padre Washington, tudo bem? Tudo bem. O senhor tocou aí numa coisa muito importante no batismo. Eu faço parte da pastoral do batismo, daqui da paróquia São Francisco de Assis, em Caeté. Muito bem. O senhor disse, né, que não adianta os pais e padrinhos chegar em frente lá à pia batismal e ser derramado um oceano, né, na cabeça da criança, sendo que eles não se angariam de uma fé profunda. Importante isso porque nós catequistas, nós temos que nos aliar diante da liturgia. O que vai reforçar nós, diante dessa caminhada aí, é a liturgia. A liturgia sem catequese, e a catequese sem liturgia, seria um vago em que, se a gente não passar, né, assim, despercebido, logicamente a gente não vai fazer um encontro, uma preparação digna de um catequista possa fazer. Então, o importante de nós catequistas é obter nesta liturgia, entendeu? Diante das nossas preparações, principalmente, assim, eu estou falando pelo batismo, né? Porque a gente faz as nossas preparações e nas nossas preparações nós sempre mantemos a liturgia. Então, é isso que faz a gente crescer na evangelização com pais e padrinhos. Veja, só para te ajudar, eu
levei, na verdade, 2 aulas com a turma que eu estou, né, estamos terminando este ano, né, nesse semestre eu estou dando este curso né, de Sacramentos da Iniciação Cristã, né, aos religiosos, aos seminários, os estudantes daqui da FAGE, né, e foi somente uma pia batismal. Quer dizer, nós nos detivemos em uma pia batismal e eu fui explicando o sentido simbólico da pia batismal, né? E isso para que eles pudessem entender que quando nós chegamos, né, ali na pia batismal, não simplesmente uma pedra ou algo assim, mas ela tem um sentido simbólico. Então, isso que você disse, quer dizer, se os pais e os padrinhos, né, diante daquilo que nós vamos perguntando, se é uma resposta automática, por exemplo, você pergunta, o que é que vocês pedem hoje à igreja? Aí fica um olhando por outro, aí diz assim, amor, fraternidade. Não, eu estou dizendo aqui na celebração, quer dizer, as pessoas não sabem nem mesmo o que é que estão fazendo ali, né? Aí você pensa, né, porque o que está todo mundo preocupado é na hora do banho. E aí eu digo, olha, até o banho existe um caminho que precisa ser feito. Como vocês estão trazendo essa criança aqui, ela não está sabendo muito bem o que está acontecendo, são vocês que precisam responder, e depois ela tem que ser educada na fé, porque é isso que nós falamos lá. Mas isso tudo tem que ser visto na catequese. E aí a gente precisa simplesmente dizer, o importante não é o número, mas sim as pessoas que nós estamos, então, ali para, quer dizer, estamos acolhendo o que está sendo iniciada. Né? Os olhos dos catequistas que se abrem quando o ambiente, exatamente, quer dizer, dos catequizando, a Lúcia que nos fala aqui sobre a questão do espaço, que é uma outra realidade também importante, como isso ajuda. E eu te digo ainda mais, Lúcia, nessa experiência que eu fiz lá naquela paróquia, depois de um tempo, as adolescentes, porque nós fizemos um trabalho em que, quando recebiam a primeira Eucaristia, então tinham 2 propostas de caminhada, antes de começar o processo de crisma. Ou a infância missionária, né, que era um caminho, ou então um grupo de perseverança. Mas essas já iam sendo como que ajuda a colaboração, então um determinado número é dividido das catequistas e dos catequistas. Então, uma das funções delas é justamente de preparar o ambiente. Isso enriqueceu demais. Hoje, muitas dessas crianças lá naquele tempo, hoje são catequistas e falam com paixão, né? E como, né, que vocês tiveram um encontro com Ileia, por exemplo, que tem um olhar, assim, delicado para essas coisas, e que essas meninas hoje me surpreendem quando vão fazendo, que são jovens, inclusive algumas casaram, né, mas que tem este caminho e acho que é importante. Depois, São Gustavo, que coloca catequistas, então esse espaço é nosso, podem falar, sim, é para aqui, quem quiser falar. Isso de Padre, eu trabalho justamente com a perseverança. Uhum. É esse espaço, né, que fica depois da Eucaristia até a Crisma. Então, assim, e são tem uns bem novinhos ainda, então, para chamar atenção e já ir, né, levando eles até o... Exatamente. Aproveita que é uma turma boa. O outro, já falei sobre isso, né, aquilo que o Raimundo já colocou, quer dizer, existem várias formas, não seja o ofício divino, a leitura orante, tantos meios que nós temos, quer dizer, e às vezes a gente não aproveita. Até experiências que eu digo, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, por exemplo, eu fui com a turma do Colégio Loyola, durante um tempo, quando eu estava ainda na formação, nós íamos
em algumas experiências com as pessoas mais antigas. Eu fui fazer uma missão lá para o lado de Mariana, e para que eles pudessem aprender a rezar o ofício de Nossa Senhora. Que compreendam um pouco daquele mistério. É claro que eu fiz toda uma introdução para que eles pudessem compreender, mas saberem um pouco do que é que está na origem daquilo que são as nossas devoções, o nosso modo de rezar, e como isso pode ser, então, transferido também para uma experiência de fé, né? Porque depois, e isso eu digo porque, como eu cresci nessa dinâmica, né, com minha avó, então, isso é muito fácil da gente transitar, mas que as pessoas também precisam, hoje, as crianças e os jovens precisam conhecer. Fiquem à vontade. Então, gente, fique à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, senão eu começo a pegar no laço, igual eu fiz uma vez. Brincadeira, viu? Quando o senhor fala dessas experiências, Padre Washington, eu lembro na paróquia que eu estava ajudando, até um ano retrasado, uma experiência que foi muito bacana, que a gente unia exatamente essa fé e vida, essa questão, né, de celebrar com a vida também, era nas vésperas das festas dos padroeiros, a gente fazia a experiência de ir para aquela comunidade que estava celebrando e fazer missão. E depois tinha um momento de bate-papo ali com as lideranças, com as pessoas mais velhas, enfim, da comunidade. E como que isso, né, foi tomando corpo e foi tomando, né, os catequizantes foi tomando gosto por isso, e quando não tinha, eles cobravam. Não vai ter missão esse mês, não vai, a gente não vai lá na comunidade conversar e falar desse jeito, com as doninhas, não, né, e são coisas simples, pequenas, e que ajudam nesse processo, né, de celebrar junto, e o melhor, porque aí algo que era para nascer, como para divulgar a festa do padroeiro, acabou tomando também um outro formato, porque aí aqueles meninos ficavam sabendo da festa que ia acontecer, do padroeiro, e instigavam os pais a ir para a festa do padroeiro. Então, isso foi um movimento muito bacana, né? Não sei como que está isso hoje a Gel, acho que ela não está, porque não ia conseguir entrar, né? Mas, enfim, é uma experiência que começou com o objetivo de divulgar a festa do padroeiro e acabou tomando esse corpo, né? Que os meninos cobravam mesmo. Não vai ter não, a gente não vai, igual na festa Nossa Senhora Aparecida, a gente tinha decidido que não ia fazer missão, porque era a festa paroquial, e a Nossa Senhora Aparecida por si só já carrega o povo. Mas eles quiseram fazer a missão na comunidade Nossa Senhora Aparecida, porque era o momento deles conversar com as doninhas e assim por diante. Participar daquele momento que a comunidade estava em festa celebrando. A Augusta coloca aqui que o ofício Nossa Senhora é maravilhoso mesmo. Sim. As devoções populares, né? Como todo. Gente, que silêncio. Jesus. Ô, Padre Washington, se eu fizer uma pergunta aqui, o senhor não vai me xingar, não? Uma pergunta fora da curva. Que eu tenho sempre, assim, sempre tive uma curiosidade grande, já que estamos falando de Nossa Senhora, entendeu? Já me fizeram essa pergunta e eu, infelizmente, eu não soube responder. Então, por favor, não me xinguem. É o seguinte, por que nós rezamos os mistérios, o primeiro e o último mistérios ajoelhado e os restantes sentados? Curiosidade. Veja, na verdade, a própria oração, e como você sabe, a questão do terço, ele vem, né, relacionado com uma substituição, né, no período do início, né, do Rosário. Então, como tinha os 150 salmos, as 150 Ave-Marias. E aí a oração que era, porque a forma como era rezado o acatisto, que é um tipo de oração oriental,
Então, se começava geralmente de joelhos, né, como até hoje eles rezam, e concluía também de joelhos. E durante o período, por exemplo, principalmente no período medieval, e até bem pouco tempo, e algumas tradições ainda hoje, rezam durante a quaresma, sempre todo ele de joelho. Não somente o primeiro e o último, mas todo, né, os 5 mistérios, então, de joelhos. Mas isso pela própria forma que nós herdamos, né? Porque algumas coisas, e eu digo para vocês, que muito da devoção, né, muito daquilo que nós temos da devoção mariana, é influência da tradição oriental. Por exemplo, as regiões que têm a maior linha de devoções é aquela região ibérica e que nós herdamos. Ali foram coisas que os chamados cristãos novos, que os espanhóis e os portugueses chamavam de mouros. E tudo isso trouxe para aquela região e que nós herdamos, porque, como vocês sabem, muito da nossa língua portuguesa são palavras vindas também da tradição islâmica, e muitos dos que aqui chegaram na América Latina eram cristãos novos que foram mandados para aqui para povoar. E então essas coisas todas nós herdamos. Então, por exemplo, você vê a Irmandade da Boa Morte, é uma tradição oriental. Quer dizer, o próprio ofício da Imaculada, como eu já disse, é uma tradição oriental. Então, todas essas coisas. Então, a questão de rezar o primeiro e o último está relacionado a isso, porque ou é aquilo que talvez você já tenha escutado, né? Quem começa a rezar o ofício tem que rezar até o fim. Mas tudo isso está relacionado às piedades, né, que nós estamos aí vivendo já há mais de 5 séculos, porque desde que chegou aqui com os colonizadores está até hoje. Mas é um pouco disso, Jéssica. Eu falando aí de rezar, quem começa a rezar o ofício tem que ir até o fim. Quando eu aprendi a rezar o ofício, é com um ministro, um senhorzinho, lá da guia. E meio que assim, eu tinha pânico de rezar o ofício, porque nem sempre eu conseguia terminar, e ele falava assim, enquanto terminar, Nossa Senhora não levanta, ela fica lá esperando. E eu tinha pânico, tanto que até recentemente, Ela fica esperando, mas de joelhos, porque exatamente, por isso que... de joelhos. E aí, quando, por exemplo, eu estava escutando alguma rádio católica, começava o ofício e eu não tinha tempo de terminar, eu desligava e saía de perto, porque o medo que eu tinha de Nossa Senhora ficar lá ajoelhada esperando terminar o ofício. Mas são essas questões que estão aí. Então, eu sempre gosto de dizer de que até mesmo a dificuldade, né, isso que vocês falaram, que os jovens hoje têm, sempre falam que é repetitivo, que é isso. Quando você ajuda os jovens a fazer um caminho de conhecimento dessas realidades, eles começam a gostar. E aí eles falam com muito mais propriedade. Agora, quando a gente fica aí com muito mistérios, né? E às vezes a gente não quer fazer as pessoas conhecerem, aí é que não ajuda e prejudica, distancia geralmente as pessoas. Então, nós precisamos justamente ajudá-los a serem iniciados também no mistério. Aí está o processo da mistagogia. O senhor falando disso, me trouxe aqui uma lembrança. Eu tive visitando um amigo meu, e aí, não foi agora no período da pandemia não, tá, gente? Mas e aí, a mãe dele, que era a família como um todo, da comunidade missionária da Vilareja, pessoas ativam ali, né? E hoje se afastaram. E aí ela me fez E aí a gente conversava, falou, Gustavo, sabe por que eu saí? Sabe por que eu me afastei da comunidade?
da paróquia, não deixei de ir à missa. Ela falou, de vez em quando eu vou à missa. Mas sabe por que eu me afastei? Porque toda vez que eu chegava perto de um missionário, de um padre, trazendo alguns questionamentos sobre fé, a resposta que eles me davam assim, é mistério da fé. Eu não aguento esse mistério que nunca possa ser revelado. Né? É uma resposta muito retórica. E aí, assim, na hora que ela falou isso, eu falei, é verdade. Na hora que a gente, muitas vezes, em vez de ajudar as pessoas a entender esse mistério da fé que a gente tanto fala, a gente dá essa resposta vazia e não ajuda, né, as pessoas crescerem na fé. E é o que Dom Mol tanto fala, né? Na verdade, já o Diretório Nacional de Catequese sinaliza isso, documento de Aparecida, né? Das pessoas sacramentalmente ok, mas que ainda precisam ser evangelizados, né? Fazer esse encontro verdadeiro, essa experiência de Deus. E eu falo que isso é muito concreto. A gente viveu aqui na Forania do Bom Sucesso alguns encontros com os pais, e um dos primeiros temas foi, né, rever Jesus Cristo. E como que isso, esse primeiro encontro, foi assim, pano para manga, porque os pais foram questionando, foram perguntando, né, em muitas das comunidades, porque coisa simples que está ali no cotidiano, mas que para eles, né, a pergunta inicial, né, quem é Jesus Cristo para você, né, nas paróquias que, de certa forma, eu acompanhei mais de perto. E aí ficava aquele ponto de interrogação ali, ou muitas vezes umas respostas muito abstratas, né? Então, ajudar, acho que o papel nosso enquanto catequistas é ajudar nesse processo mesmo, esse encantamento de viver, né, com profundidade e ajudar as pessoas a compreender esse tão falado mistério da fé, né, mas não no sentido de ajudar mesmo a compreender. Então, como eu estou vendo que vocês estão assim meio tímidos e tímidas, não se preocupem que outros momentos nós teremos. É que eu estou vendo também o horário. Então, somente agradecer e aí a gente se vê agora na próxima sexta, não é isso? Na verdade, na próxima não. Porque agora, gente, então, a gente, antes de mais nada, só acolher o Padre Lucas, que é o nosso assessor da catequese da Forania Bom Sucesso e da região episcopal. Então, no próximo sexta, dia 14, nós vamos ter o diálogo com o bispo. Então, a gente vai divulgar, acho que na Pilar já começou a divulgação, e da Bom Sucesso a gente começa agora, após esse encontro, a divulgar o link para, né, quem desejar ter esse encontro, participar desse encontro com Dom Giovanni, né? E a nossa formação a gente continua no dia 21. Então a gente dá essa pausa por causa dessa atividade com Dom Giovanni, o diálogo aí com o bispo. Então é isso. Tá bom? Então, não esqueçam que vocês têm aí um bate-papo com o Dom Giovanni, e aí depois o pecador volta para a gente continuar a conversa. Mas vamos então encerrar pedindo a esse Deus que nos dê a sua graça e a sua companhia também sempre na nossa caminhada. Ó Deus, Criador do Universo, pela ressurreição de Jesus mostrastes por nós o teu amor materno. Faze-nos viver como testemunhas do teu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma noite abençoada para vocês, um final de semana também de muita paz. Vamos ver nesses dias. Obrigada. Obrigada, boa noite a Obrigado todos. também. Obrigado, Padre Otto. Obrigado a vocês. E obrigado a todos e até dia 21. Ô, Gustavo.